Ele tinha uns delírios de querer ser ele, a Dani, o novo Tarcísio Meira e Glória Menezes, a televisão, umas coisas loucas. Viajou. Ali tinha um psicopata falante, né, que sempre ficou o tempo todo, eu vou contar a real história. Toda vez ele tem para contar uma real história, né? É uma coisa impressionante, até hoje. 30 anos ele tá aí. 30 ele anos. Apareceu aí, tu viu? Sim, que novamente o que eu queria fazer? Eu tenho coisas muito sérias que eu vou falar e Sabe a coisa do mágico? Sabe? É ridículo. Vou tirar. Não, o primeiro vídeo que ele fez depois disso foi assim, não, porque... Não entendi porque não me chamaram o documentário. Gente, o documentário é para esclarecer. É feito em cima dos fatos do processo. Como chamar? Quer da glamour? Versão? Além não de tudo que é holofote. Quer glamour ele? Amor, versão você tem antes do julgamento. Ele foi julgado, foi condenado com provas, com excesso de provas. Excesso. Uma pessoa muda a placa do carro para sair de casa? Nunca. Era L. Ele pegou a fita isolante preta, botou um O. Eu resolvi vir aqui hoje, eu mudei a placa do meu carro. Bom, tô a fim de matar alguém aqui, né? Sabe? É uma avalanche de provas. E na época, o carro tinha sangue. Então, é uma coisa tão dantesca. E de alguma maneira, aquilo, a gente, hoje, por isso que é uma coisa ritualizada, aquilo era um combinado entre os dois. Que aquilo tinha um simbolismo de ser oferecida aquela vida para se ter poder, porque tem gente que acredita nessas coisas. Mas assim, a minha ignorância... Simples, porque tinha uma novela de absoluto sucesso e no início da novela a Dani fazia par romântico com o assassino. Só que tem que o par romântico programado desde o início era com Fábio Assunção. E chega no capítulo tal, que ia fazer a virada, ele não queria aceitar. Então ele começou a atormentar a Dani para a Dani pedir à mãe para mudar. E ela sempre falou, eu não interfiro no trabalho da minha mãe. E não interferia mesmo, e até porque não é interferível. A Glória é uma pessoa que ela sabe o que faz. Né? E o que aconteceu? E a Dani não falava nada para a mãe com medo de prejudicar. Tipo assim, não vou ser, né, infantil, E a assassina é uma pessoa que você vai ver o histórico dela, um histórico complicadíssimo. Complicadíssimo de violência, de coisas muito pesadas. É isso que eu estou falando na série, você vai ver. Então, ali existia toda uma questão, uma coisa meio ligada a entidades, a meio magia, uma coisa muito esquisita. E vou te dizer, se o Hugo Silveira, que foi o advogado que estava passando e viu aquilo estranho, 2 carros parados, num lugar ermo, porque a filha dele morava num dos poucos condomínios ali, não tivesse visto e não tivesse anotado as placas, porque ele anotou, foi quando o policial falou, isso aqui está adulterado, tem L. Não tem O. Adulteraram a placa. Foi de cara a polícia. Ele no velório, consolando o marido, o Raul Gazola. Como se fosse um amiguinho. Ele achou que não ia ser descoberto. Né? Então, assim, é de uma crueldade tamanha, aquilo arquitetado. Com certeza ali havia um pacto entre 2 pessoas totalmente seduzidas por poder, o estrelato, que não se conformavam, porque as coisas iam tomar o rumo que tinha. Né? Ai, a inveja aí, ó. Você vê que tem uma história do assassino que antes trabalhou com Fábio Assunção numa peça e ele tinha que dar um soco, ele deu um soco de verdade, que deslocou o troço do Fábio Assunção. Já tinha raiva ali. Total. Aí quando ele vai fazer, quando ele perde, não é que perde, ele não perdeu nada. A sinopse estava lá desde o início. O par romântico. Ele só não aceitava. Não. Ele tinha uns delírios de querer ser ele, a Dani, o novo Tarcísio Meira e Glória Menezes, a televisão, umas coisas loucas. Viajou. Não, e o pior, que ele vem, até hoje ele frequenta ele se tornou diretor de marketing de uma igreja evangélica, em Minas Gerais. Tá? Uma igreja grande, chamada Lagoinha. O quê? Lagoinha. Que abriu uma aqui, né? É sério isso? É sério, pode verificar. E isso já foi um tempão. Aí o que aconteceu? Como estava pegando mal, abriram uma filial da Lagoinha que tem um outro nome. E deram para ele. Ai, gente. Eu prefiro nem comentar. Porque, assim, não estou nem falando. Eu tenho muitos amigos evangélicos. Acho
nossa, que tem coisas seríssimas. No fundo, são cristãos. O que são cristãos? Acreditamos em Jesus Cristo. Somos parceiros. Agora, não dá para acreditar. Porque a arrogância... esse cara nunca pediu desculpa. Ele foi fazer um vídeo agora de desculpa porque as pessoas estavam maltratando ele na rua, estão revoltadas, porque agora estão sabendo a verdade. Que ele passou a vida inteira, vou contar a verdade. Teve uma vez que o Ratinho chamou ele porque caiu nessa coisa, vou contar a verdade. Ele passou 1h30 no programa do Ratinho. O Ratinho, mas vem cá, o que você ia dizer? Não, porque... Não, o que você... O Ratinho se retirou, foi embora. Ana, eu me lembro bem dessa entrevista dele pro Ratinho. E ele enrolou o Ratinho 1h30. Com todo mundo. O Ratinho, no final, tá revoltado. Chegou e falou assim, a Glória tem mais que odiar você, e levantou. Ficou revoltado porque ele não falava nada. Mas ele entendeu? Ele ficava fez fazendo isso. Ele ficava assim, eu vou revelar... Ele cumpriu a pena, né? Cumpriu. Mas olha só... o que a legislação no Brasil manda cumprir. Não, mas olha só, é mais grave. Antes, olha que loucura, porque no meio desse caos, a Glória Pérez fez uma coisa inacreditável. Porque ela descobriu que o homicídio de pessoas não era crime hediondo. Você matar uma arara azul, eu adoro arara azul, tá? Você era condenado na hora. Você matar uma pessoa, não. Quando ela descobriu isso, ela sabia que a lei não retrocede, mas ela falou, vou criar uma lei para que outra mãe não sofra o que eu sofri. Você já se sentiu constantemente puxado por distrações, esquecendo detalhes cruciais e adiando tarefas importantes? O mundo pode parecer um turbilhão de inquietudes e detalhes perdidos, mas acredite, há uma forma de se centrar e realinhar sua atenção. Eu sei bem como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode fazer com que você se sinta falta de atenção, esquecimento frequente, falta de foco, procrastinação e inquietudes. Eu entendo o quão desafiador é, mas eu quero que você saiba que o TDAH não deve ser entendido como uma doença. É um tipo de funcionamento mental acelerado, repleto de ideias e, às vezes, mais desorganizado e dispersivo. Esse comportamento pode ser responsável por características brilhantes, mas também pode acarretar grandes sofrimentos e desacertos vitais quando não é direcionado corretamente. Apresento a você o meu curso Mentes Inquietas Superando o TDAH. Ele oferece 15 módulos com aulas gravadas, 3 lives exclusivas do evento Superando o TDAH e uma série de e-books abrangendo todas as fases da vida que um TDA pode ter. Além disso, você terá a liberdade de assistir quando e onde quiser. Acessar o curso em qualquer aparelho com internet. Não deixe que o TDAH controle sua vida. Clique no link e comece sua transformação agora.